Gostaria de convidar que você abrisse comigo sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, você pode glorificar a Deus. Nós estamos dando abertura a esta semana de Jornada Feliz. Este vai ser o nosso texto base desta semana. E através da permissão e da força do Senhor, estarei ministrando todos esses cultos desta semana. E durante cada culto nós vamos aprofundar um pouco mais nesse texto, cada parte desse texto. Mas tenho certeza que Deus já vai começar já hoje algo sobrenatural no nosso meio. Sabe que tem gente para tomar posse aí? Ajuda aí, irmãos. O livro de Ezequiel, enquanto alguns procuram Ezequiel 37, quero passar rapidamente o contexto. Ezequiel 37, irmãos, nesse primeiro texto diz uma visão que o profeta Ezequiel teve. A Bíblia diz que Deus leva esse profeta a ter esta visão. Uma visão de um vale de ossos secos, e esses ossos são restaurados e formam um grande exército. A aplicação inicial desse texto, ou seja, o propósito inicial desse texto, ele tem a ver, irmãos, com a restauração futura do povo de Israel. Uma restauração que algumas teorias, algumas teses, alguns acreditam que já aconteceu quando o povo de Israel voltou da Babilônia. Outros creem que essa restauração ela já está acontecendo, uma restauração parcial, quando no final do século XIX, o povo judeu que estava espalhado pelo mundo, vários judeus começaram a voltar a habitar a região da Palestina. E depois, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a nação de Israel ela volta a existir. Hoje a gente às vezes vê o noticiário e vê falar muito sobre Israel, não é isso? Israel, os palestinos, bomba de cá, bomba de lá. E a gente pensa ali que o país Israel, ele sempre existiu. Mas na verdade, irmãos, algumas décadas depois que Cristo morreu na cruz, por volta do ano 70, o povo de Israel, ele se rebelou contra o Império Romano. O Império Romano então destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, e o povo judeu foi disperso por todas as partes do mundo. Como dizia no final do século XIX, esse povo começa a retornar para Israel. 1948 é oficializado novamente a nação de Israel. A nação de Israel volta a existir em 1948. Quase 2000 anos a nação não existiu. E essa restauração ela ainda está acontecendo. E muitos acreditam que Ezequiel 37, ela fala sobre esse retorno, o ressurgimento da nação de Israel. Amém, irmãos? Mas mesmo ela tendo essa aplicação, esse texto, se referindo à restauração futura do povo de Israel, nós acreditamos que ela também pode falar conosco, visto que a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar. Ou seja, através desse texto nós podemos aprendermos como Deus age, podemos aprender como o Senhor opera em nossa vida. Oséias diz o seguinte: conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Diga comigo, eu preciso conhecer a Deus, diga mais forte, e saber como Deus age. Irmãos, eu cresci num lar de filho de pastores. E algo que eu aprendi muito cedo, eu muitas vezes ouvia meus pais dizendo, e eles diziam assim: Daniel, você precisa aprender a trabalhar com Deus. Você precisa conhecer como Deus age, aprender os meios do Senhor, como Deus opera. E é isso, irmãos, que Deus quer fazer, um pouco do que Ele quer fazer, de muito que Ele vai fazer esta semana sobre nossas vidas, nos ensinar. E eu creio que se você abrir a sua Bíblia, mas abrir o seu coração principalmente esta noite, e essa verdade entrar dentro de você, e você começar a colocar isso em prática, você vai experimentar uma revolução na sua vida. Você começará a andar em vitória, em milagre em milagre, em restauração, quando você aprender como Deus age, como Deus opera. Amém, irmãos? Então vamos lá para ouvir esse texto maravilhoso. Creio que você já está ansioso para ler. Ele diz assim, versículo 1: a mão do Senhor estava sobre mim, e por o seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos.
Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, não estavam secos, estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Só um detalhe, irmãos: osso tem ouvido? Ué, mandou falar com o osso? Aguenta aí, vamos lá, segura esse pensamento aí. Versículo 5: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Outro detalhe: Espírito tem ouvido? Guarda isso aí, então agora me dá a resposta, né, irmãos? Versículo 10: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor chama esse profeta Ezequiel, ele dá uma visão. E o que ele vê nessa visão? Primeiro, a Bíblia diz que Deus o leva a um vale. O vale, irmãos, é um lugar terrível. Vale, por sua característica natural, significa um lugar sem saída. O vale é um lugar de depressão. O vale é um lugar onde você tem montanhas de um lado e montanhas do outro. Não dá para você correr para cá ou correr para lá. Você só tem uma única direção: ou você volta, ou você vai para frente. E quando Deus levou Ezequiel naquela visão, aquele vale, havia outros detalhes. A Bíblia diz que ao ver aquele vale estava cheio de ossos. Preste atenção, não são esqueleto, porque esqueleto é diferente de pilha de ossos. Esqueleto é quando os ossos estão todos organizadinhos e forma ali o esqueleto. Amém, igreja? Isso é esqueleto. Mas não eram esqueletos que estavam ali. O que estavam ali eram pilhas de ossos, e eles estavam secos? Não, eles estavam quê? Muito secos. De um grande exército que já tinha sido um dia, esse exército que fora derrotado, esse exército que tinha sido morto, e agora aquele exército enorme morreu, e aqueles corpos foram se decompondo, e viraram aqueles esqueletos, e talvez por causa de chuvas, tempestades, terremotos, aqueles esqueletos se desorganizaram, e na verdade agora era uma pilha de ossos secos, tudo espalhado, irmãos. O osso da mão de um lado, o osso da perna do outro lado, tudo misturado. E Ezequiel então começa a andar no meio daquele vale de ossos secos. Eu imagino Ezequiel andando, porque a Bíblia diz que Deus levou ele de um lado para o outro. Não tem uma flor, não tem uma água, não tem uma árvore, não tem nenhum animal correndo. Um lugar morto, um lugar sequíssimo. Então Deus vira para Ezequiel e faz uma pergunta para ele. Ezequiel, está olhando esse vale? Estou, Deus. Está olhando esses ossos sequíssimos? Eu estou, Deus. Você está vendo que não tem vida, não tem nada aqui que gera alegria, é só morte? Estou vendo. Você crê, Ezequiel? Olhe para cá, que esses ossos podem voltar a viver? Irmãos, eu imagino no lugar de Deus, no lugar de Ezequiel nessa hora. Meu Deus, que resposta que eu dou?
Você lembra quando você ia na escola, o seu professor fazia aquelas respostas? Eu falei, meu Deus, que resposta que eu dou agora? Porque eu fico imaginando, irmão, se Ezequiel que fala assim, ah, Deus, eu acho que não. Deus ia falar assim, então você não tem fé? Homem, não tem fé então, rapaz. Eu acho que se Ezequiel fala, não, Deus, com certeza. Ô Ezequiel, você está maluco, rapaz? Você está meio pirado? Você não está vendo que é um vale de ossos secos? Irmãos, e eu acho a resposta de Ezequiel fenomenal, uma resposta inteligentíssima. Aquela resposta que é uma escapatória. Na verdade, o Senhor sabe. Ele foi esperto na resposta. Então Deus dá uma ordem ao profeta. Ezequiel, profetiza. Fala com esses ossos. Começa a falar para eles que eles voltem a viver. Diga-lhes que eles terão vida novamente, que eles vão se tornar um grande exército. E Ezequiel, então, irmãos, continuando andando naqueles ossos. Eu imagino talvez alguém lá de cima no monte olhando e falando assim, cara, tá maluco, andando no meio de ossos e falando com os ossos. E ele começa a falar com os ossos. Ossos, voltem a viver, volte a formar o corpo. Comece agora a crescer os músculos, vão crescer os tendões. E olha, irmãos, o que aconteceu. E enquanto Ezequiel ia profetizando, aqueles ossos começaram a se juntar. Veja bem, os ossos estavam espalhados, uma grande bagunça. E eu imagino, irmãos, Ezequiel andando. Daqui a pouco o osso do braço começa a levantar assim, flutuar. E vai se ajuntar, né? Essa é a minha visão meio do negócio, viu, irmãos, né? E ele se ajunta com o osso da perna. E daqui a pouco o crânio vai para cá. E aquele monte de osso passando e se ajuntando. Essa é a versão 2017. Transformers. Virou um Transformers o negócio. Formou um esqueleto. Estava tudo espalhado, agora já é um esqueleto. E Deus estava dizendo, continua profetizando. E agora, irmãos, aqueles esqueletos começam a crescer os tendões. E começa a crescer carne. Os músculos, os órgãos, intestino, coração, pulmão começam a ser formados. Os olhos vão sendo formados. E depois a Bíblia diz que ele continuou profetizando e começou a crescer pele sobre aqueles homens. E agora aquele vale de pilha de ossos sequíssimos, agora já tem homens com o corpo inteiro formado. Mas eles ainda não estão vivos, eles ainda estão mortos. E Deus fala, vai Ezequiel, continua. Fala para o seu irmão, continua. Fala para ele, continua. Fala para ele, nada de parar. Faz assim para ele, assim, diga para ele, nada de parar. Ezequiel, continua. E Deus está dizendo, continua, persevera. Vai Ezequiel, continua. Ezequiel continua profetizando. E agora ele fala ao Espírito. E os irmãos, o vento, ele é um símbolo do Espírito Santo. E ele começa a dizer, o vento que vem dos quatro cantos. E agora, aquela pilha de ossos que já se formou um esqueleto, formou um corpo, mas estão tudo lá, tudo morto assim, tal, deitado. E a Bíblia diz então que o Espírito entra dentro deles. E eles voltam a viver. E agora eles se tornam um exército enorme, um exército valente, um exército valoroso. Da mesma forma, irmãos, que Ezequiel foi levado àquele vale de ossos secos. Infelizmente, irmãos, esses vales muitas vezes podem representar nossas vidas. Quantas vezes muitos de nós, ou algumas áreas da nossa vida, ou pessoas que nós conhecemos, estão enfrentando vales na sua vida. Enfrentar vales, irmãos, significa aquele momento aonde nós estamos por baixo e o inimigo está por cima. Porque veja bem, irmãos, um exército nunca entra em vale. Porque se um exército está no vale, o inimigo está no alto da montanha, e do alto da montanha um exército é facilmente derrotado. Períodos de vale em nossa vida simbolizam aqueles períodos onde os inimigos, as nossas lutas, as diversidades da nossa vida estão nos dominando. Simbolizam aqueles períodos da nossa vida onde nós não conseguimos ter direção, nós não temos para onde ir, todas as nossas soluções, todas as nossas respostas e recursos se esgotaram. Às vezes na área
financeira já não tem mais da onde pedir. Eu já fui no banco, o crédito acabou, já pedi emprestado para todo mundo. E às vezes nós estamos naquele vale, não temos para onde olhar, sentimos presos, sentimos acuados, e aonde as dificuldades dominam nossa vida. Mas além do vale havia os ossos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos como os ossos secos? Quantas vezes o casamento seca? Quantas vezes aquele casamento que tempos atrás, lá no começo, era um casamento que fluía amor, era cuti-guti para cá, cuti-guti para lá, o amorzinho, tá o cafezinho na cama aqui para você, amorzinho. E agora, o que foi, mulher? Vira para lá, para de roncar, homem. E não tem mais bom dia, não tem mais nem pitoquinha, não tem. Quanto mais o beijo de 10 segundos, né, que nós já ensinamos à igreja. Mas foi feita a estatística, um casal casado, viu? Não é os que estão namorando não aí, viu? Segura aí. Quem está namorando, puxa o freio de mão, segura o negócio, né? Igual é um casado, irmãos, quem é casado, foi feita uma estatística. Para um casamento ser feliz tem que ter um beijo de 10 segundos todo dia. E às vezes tem casal, mas nem que bitoca não está dando mais. E ali secou aquela alegria, secou aquele amor que fluía, muitas vezes na família, entre os amigos, muitas vezes entre os parentes, entre os irmãos, somos só brigas e contendas, depressão, tristeza, amargura invadindo nosso coração. Uma outra característica, irmãos, aqueles ossos estavam espalhados. Diga comigo, aqueles ossos, diga mais forte, aqueles ossos estavam espalhados, não estavam organizados, irmãos. E quantas vezes a gente olha a nossa vida e sente, você já sentiu isso em alguns momentos da sua vida? Parece que a minha vida está bagunçada, parece que não há ordem na minha vida. Irmãos, quantos lares não há ordem, não há disciplina, não há organização. Cada um faz as coisas a hora que quer, cada um almoça a hora que quer, janta a hora que quer, dorme a hora que quer. Não existe um padrão, não existe ninguém sentando à mesa. As finanças extremamente bagunçadas, não sabe nem quanto ganha, não sabe para onde vai o dinheiro. Ganha o dinheiro, passa 2, 3 dias, já foi embora, não sabe para onde foi. E por último, olhe para cá. Aquele vale, além de ser vale, além de ser ossos secos, e além de estarem espalhados, olhe para cá, estavam um grande exército morto. Infelizmente, irmãos, como pastor, eu faço muitos velórios. E quando a gente participa de um velório, existem muitas dores. Na verdade, quando um parente nosso vem a falecer, um amigo nosso vem falecer. Quando alguém vem a falecer, irmãos, existem muitas dores. Além da dor da perda, da saudade. Outra coisa que se perde quando alguém falece é que junto com aquela pessoa vão sonhos e projetos, não é verdade? Porque com aquela pessoa você sonhava algo, com aquela pessoa você projetava, com aquela pessoa, um tanto nova quanto velha, você tinha sonhos e algo para fazer com aquela pessoa, às vezes até uma viagem. Às vezes você sonhava em fazer uma viagem e talvez hoje você até perdeu a vontade de fazer aquela viagem, porque no seu sonho, aquela viagem só seria uma viagem legal, uma viagem interessante, se aquela pessoa estivesse dentro. Ou seja, irmãos, aonde existe morte, não existe perspectiva de futuro. Esta é a essência da morte. A morte significa o fim. Não há um futuro, não há uma projeção, não há sonhos, não há esperança. E muitas vezes esse vale de ossos secos está em nossa vida, como disse, alguma área, ou pessoas que nós conhecemos, não há mais futuro, não há mais projeção, não há mais sonhos. Mas o Senhor, irmãos, Ele trouxe cada um de nós aqui nesta noite, Ele trouxe você aqui, para que você possa escutar essa palavra, porque Ele diz para cada um de nós: chega de viver esse vale de ossos, chegou a hora do Espírito Santo soprar sobre as nossas vidas, chegou a hora de nós ouvirmos a voz do Senhor, e começar a fluir a vida, e a vida em abundância. Faz assim com as tuas mãos neste momento, comece a falar agora com o Senhor. Aonde você precisa agora dessa presença do Espírito Santo, aonde você precisa agora que o Espírito Santo venha fluir a vida. Talvez é na sua carreira, tantas coisas deram errado e você perdeu aquela vontade de crescer. Talvez você perdeu a vontade de estudar, não vou mais estudar, para que estudar? O Senhor está colocando no meu coração pessoas aqui nesta noite
que talvez pela sua idade, falou assim, na minha idade já não adianta mais. Talvez essa semana você pensou em fazer um curso, ou pensou em fazer uma pós-graduação, mas uma voz entrou dentro de você e disse, para com isso, nessa sua idade não adianta mais, é besteira você fazer isso. Abra sua boca agora, igreja, comece a falar com o Senhor, comece a falar com Ele. Eu quero escutar você orando, fala, Senhor, chama Ele agora. Que essa voz possa entrar, que esse Espírito Santo possa entrar e trazer vida na sua família, no ministério, lá na sua célula, avivar aquela célula e trazer vida e vida em abundância sobre aquela célula. Senhor Deus eterno, nós cremos que nesta noite o Senhor começa algo sobrenatural sobre a nossa vida, Senhor. Assim, Pai, nós oramos e cremos em nome do Senhor Jesus. Se você crê que o Senhor já está se movendo, aplauda ao Senhor Jesus bem forte, glorificando. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, glorificando o seu nome. Aleluia. Então, irmãos, Deus chama aquele profeta e diz, profetiza. E o que Deus nos chama nesta noite, Ele diz, profetize sobre esse vale. Profetize sobre isso que é a morte. Profetize sobre o seu casamento. Profetize sobre a sua família. Só profetize sobre o seu futuro. Profetize sobre suas finanças. Profetize sobre a sua alma. Profetize, ele diz. Irmãos, eu fico imaginando se fôssemos nós no lugar de Ezequiel e recebêssemos a ordem de Deus, como Deus acabou de dizer para nós. Eu imagino como que nós estaríamos orando. A nossa oração seria tipo assim, Senhor, o Senhor disse que pode trazer vida. Oh Deus, faz agora a obra. Deus, agora, Deus, traga vida a esses ossos. Oh Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Oh Jesus, faz agora esse milagre. Oh Jesus, realiza agora. Não era assim, irmãos, que nós oraríamos? Agora eu pergunto, olhe para cá, presta atenção. Foi assim que Ezequiel orou? Foi assim que Ezequiel fez a sua oração e o seu clamor? Não, irmãos. Veja bem, ele recebeu a voz de Deus, ele recebeu a direção de Deus. E ele não voltou falando para com Deus, ele começou a falar com os ossos. Mas osso não tem ouvido. Irmãos, no mundo natural não tem ouvido, mas no mundo espiritual tem. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que começar a ficar falando com as coisas? Eu tenho que levantar minha mão e dizer, mês de julho, esse mês de julho vai ser o melhor. Pastor, mês de julho não tem ouvido? Não tem no mundo natural. Mas no mundo espiritual, o mês de julho tem. E eu prefiro começar o meu mês de julho dizendo, esse mês de julho você já está abençoado. O mês de julho vai ser vitorioso. O mês de julho as portas irão se abrir. No mês de julho tudo que está amarrado, trancado, vai desamarrar em nome de Jesus. Ah, pastor, o senhor está viajando. Isso era uma visão, era um sonho que Ezequiel estava tendo. E se eu mostrar para você, não no Velho Testamento, mas no Novo, se eu mostrar para você Jesus falando a mesma coisa, não em sonho, mas falando no dia a dia, quer ver? Abra comigo sua Bíblia, pegue ela agora, por favor. Abra lá no livro de Mateus, capítulo 17, verso 19. Sabe que você pode dar glória a Deus por isso? Enquanto você procura Mateus 17, 19, eu vou dar o contexto para você. O versículo 14 começa falando sobre quando um pai, ele leva um filho que era um filho que tinha demônios, um filho que vivia endemoniado. Aqueles demônios na vida daquele menino geravam como se fossem convulsões. E por causa daquelas convulsões, às vezes ele caía no fogo, caía na água, ele corria risco de vida. Até os dias de hoje, pessoas que têm convulsões, elas correm risco de vida. Às vezes pode ter convulsão dirigindo o carro. E aquele menino tinha várias convulsões. Vai procurando Mateus 17. E aí a Bíblia então diz que aquele pai leva o menino para os discípulos e pede assim, os discípulos, ora pelo meu filho. E os discípulos oram e o demônio não sai. Então o que acontece quando você vai numa loja, você fala com o funcionário, ele não resolve. O que você faz? Você chama o gerente. Não é assim? Tem alguns que já são metidos, já chega chamando o gerente, né? Se acha, não, mas o homem passou pelos discípulos. E ele falou assim, Jesus, eu mandei chamar o senhor porque eu sigo o seguinte, eu falei com os funcionários, não resolveram, mandei chamar o gerente do negócio aqui, o senhor é o gerente.
E aí então Jesus dá uma bronca naqueles discípulos e fala: eu não aguento vocês não entenderam nada ainda, né, irmãos? Até Jesus deu bronca. Então eu acho que a gente dá bronca de vez em quando, não tem problema não, viu, irmãos? Né? É só dar bronca sem pecar, viu? E aí Jesus deu uma bronca naqueles discípulos. Depois que todo mundo foi embora, porque os discípulos já tinham passado uma vergonha danada. Aí depois que todo mundo foi embora, os discípulos dizem o seguinte no versículo 19 de Mateus capítulo 17. Olha o que diz assim, diz o seguinte. E eu pedi para vocês abrirem, eu mesmo não abri. E diz assim: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus, explica para a gente, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? O Senhor foi lá e expulsou rapidinho o demônio. Versículo 20, presta atenção. Quem está prestando atenção, diga amém. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. A fé de vocês é muito pequena. E aí Jesus então dá um nó na cabeça deles. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Qual é o tamanho de um grão de mostarda, irmãos? Pequeniníssimo. Poderão dizer a este monte: monte, tem ouvido? Vai daqui para lá, fala com o monte. Jesus está falando, agora já não é mais visão, não é mais sonho, não é Velho Testamento. Alguns que estavam com essa desculpa: era visão, Velho Testamento. Não, agora já é Jesus, Novo Testamento. Diga para o monte: está vendo aquele monte? Monte, sai daqui, eu quero você daquele lado. E o monte vai, e ele irá. E olha o que diz o final do versículo 20. Você está ligado aí? Está conectado? Vamos lá. Diz assim: e nada será impossível para Deus. É isso? Não. Você está lendo aí? Foi pegadinha para ver se você estava atento. Nada será impossível para Deus. Não, nada será impossível para vocês. Faz assim com o seu irmão, diga para ele, fala para ele: nada será impossível. Fala para ele: para você. Fala para você. Será que eu posso escutar um glória a Deus aí por isso? Nada será impossível para vocês. Mas pastor, não estou entendendo. Uma hora Jesus falou que o problema era que a fé era pequena. E depois ele disse que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, diga para o monte, ele vai de um lado, ele vai para o outro, e nada será impossível para vocês. Irmãos, qual é a questão aqui? Não tem nenhuma confusão. É que sabe qual é a fé que Jesus está falando? A fé de profetizar. Diga para o monte. 99% das pessoas que estão aqui, se eu perguntar para você: você crê que Deus pode fazer um milagre? Eu creio. Então fala com a montanha. Fala com o púlpito: púlpito, vai para lá. Ah, pastor, isso eu não tenho coragem de fazer. E era isso que Jesus estava dizendo. O que os discípulos não tiveram fé? Eles não tiveram fé para chegar para o demônio e dizer: demônio, vai para fora desse menino. O Senhor diz 8 vezes em Ezequiel 37, profetiza, diga-lhes. E o que o Senhor está mandando dizer para nós? Profetiza. Fala com o monte. Qual é o monte que está na sua vida? Qual é o obstáculo que está na sua vida? Fala para ele. Diga para ele. Preste atenção, irmãos, no mundo natural não tem ouvido, mas no mundo espiritual tem ouvido. Vem aqui, André, me ajudar rapidinho. Vem aqui, filho. Isso, vem aqui, isso. Corre. Isso. Vem aqui. Olha a corrida dele, irmãos. É demais, né? Presta atenção, tá? É só um exemplo, está no lado. No mundo espiritual tem ouvido. O que o Senhor está dizendo? Profetize. Comece a olhar para aquela depressão que está dentro de você, ou está dentro de alguém da sua família, e fala com ela. Você tem fé para falar com a depressão? Mas pastor, depressão no mundo espiritual ela tem ouvido. Depressão, eu estou mandando você, vai embora agora em nome de Jesus. Alguns estão começando a entender, volta aqui, só um exemplo. Ansiedade, eu estou mandando você embora, vai embora dentro de mim em nome de Jesus. Volta aqui, alguns estão começando a entender. Irritação, tem alguns aqui que têm andado irritadinho. Quem tem andado irritadinho aí? Deus me mostrou muita gente irritadinha para esse culto, viu? Né? Irritação, sai agora. E ele começa a dizer: profetiza, meu filho, profetiza. Desânimo sai, tristeza sai. Você sabia que desemprego tem ouvido? Desemprego sai agora. A amargura sai agora. Desunião sai agora. Desentendimento sai. E ele diz, ele chama a igreja
igreja, profetiza, 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 profetiza. Manda embora, manda embora, manda embora. Se vamos aplaudir mais forte ao Senhor. Aleluia. O seu filho anda muito desobediente? Fala com a desobediência. Mas sabe o que a gente faz? A gente briga com o filho. E a gente enche a cabeça do filho. Fala assim: pega ele, Jesus. Tem filhos: oh Jesus, pega meu pai agora, Jesus. Por isso que a Bíblia diz: pai, não irritei os seus filhos. Mas o que a gente faz? A gente profetiza, irmãos, sobre o Espírito? Não, a gente profetiza na cabeça do filho. Por que você não obedece? Por que você é rebelde? Não! Quando ele estiver lá dormindo de madrugada, roncando e babando assim, sabe o que você faz, pai? Você acorda de madrugada e ele está roncando e babando lá, você põe a mão na cabeça dele. Ou desobediência que está aí dentro, é com você que eu estou falando. Rebeldia que está aí dentro do meu filho, é com você que eu estou falando. Sai da vida do meu filho agora, em nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Fale com aquele câncer: câncer, sai de dentro de mim. Fale com aquela úlcera, aquela gastrite: saia do meu corpo agora, em nome do Senhor Jesus. Fale com aquele tumor, aquele cisto, aquele nódulo que está no parente seu. Olha para ele e diga: cisto e nódulo, eu estou falando é com você. Pastor, mas ele tem ouvido. No mundo espiritual tem. Marcos 16 diz o seguinte: aqueles que me crerem, esses sinais seguirão aos que me crerem. Em meu nome eles expulsarão os demônios, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Nós ministramos a cura na vida das pessoas. Mas preste atenção, Ezequiel não somente começou a repreender e profetizar, se você lembrar na segunda parte da visão, ele chama o Espírito. Se da mesma forma eu posso profetizar e expulsar aquilo que é de ruim e negativo, quem está entendendo, diga amém. Será que eu também não posso começar a chamar? Ezequiel chamou e falou: Espírito dos quatro cantos, venham e tome esses corpos. Comece a chamar: alegria, vem comigo aqui, alegria, entra no meu coração, alegria, anda comigo, eu preciso ser alegre. Ânimo, fé, coragem, paciência, vem comigo, paciência, vem comigo, paciência. Comece a chamar a prosperidade, comece a chamar a bênção. O teu filho está roncando de madrugada: meu filho, inteligência, vem para esse filho agora, inteligência, ajuda ele com aquelas provas. Senhor Jesus, já estou chamando uma esposa de Deus para o meu filho, um esposo de Deus para minha filha. Eu já estou chamando a alegria do Senhor na minha casa. Alegria, entra aqui na minha casa, alegria. Profetiza, filho do homem. Será que você pode aplaudir mais forte? Se coloque de pé. Aleluia, se coloca de pé e dá um glória a Deus aí. Aleluia. Deus, irmãos, estabeleceu um princípio. A partir do Pentecostes, não vai dar para eu falar isso amanhã, eu vou falar um pouco. A partir do Pentecostes, Deus faz a obra na vida das pessoas através dos seus filhos. O livro de Romanos, capítulo 8, diz o seguinte: presta atenção, olhe para cá. Romanos 8 diz assim: que a humanidade, a criatura, a criação, ela está aguardando com grande expectativa. Sabem quem ela está esperando? Você. Romanos 8 diz que a criação aguarda que os filhos de Deus, quem é filho e filha de Deus aqui, se revelem. Deus está me mostrando algo que Deus vai fazer através dessa semana. Todos nós aqui temos pelo menos uma pessoa em nossa família. Tem alguém na sua família que todo mundo olha e fala: aquela pessoa não tem jeito. Tem alguém na sua casa, lá, na sua família, nos seus parentes. Por que a gente não muda a estratégia? Cadê o meu? Foi lá. Puxa, foi promovido, agora mais arrumadinho. Começa a olhar para aquele parente que todo mundo diz que não tem jeito e comece a profetizar sobre ele. Já comece a declarar: abençoado de Jesus. Já diga que ele é abençoado de Jesus. Jesus está fazendo uma obra na sua vida. Irmão, já comece a chamar de irmão. Vitorioso, comece a profetizar. Coloque a mão no seu coração. Mas veja bem, irmãos, mas nós temos profetizado? Não.
O que a gente faz com a nossa boca? Reclama, murmura, murmura, murmura e reclama. Não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não me agradou, porque não sei o quê, porque... E reclama, reclama, reclama. Se profetizar, olha isso que Deus está me colocando no meu coração agora, não fale nos outros cultos. Se profetizar gera bênção, reclamar gera o quê? Maldição. Por isso que tem gente que não entende que a vida só caminha de derrota em derrota. Ele só anda em derrota, porque só reclama. Outra coisa, irmãos, às vezes nós temos fé para todo mundo, mas nós não temos fé para nós. Você já reparou nisso? Alguém vem conversar com você e aquela pessoa fala todos os problemas dela, tal, e você abraça ela, você chora com ela. Não, fique em paz, Deus vai fazer a obra, Deus está cuidando de você. Você acredita para ela e acredita para você? Fala para o seu irmão, você tem fé para você? Fala para ele aí. Você crê que Deus está cuidando de todo mundo, mas não consegue crer que Deus está cuidando de você. Irmãos, é preciso profetizar. É preciso começar a se mover por fé. E olhe para cá. Mas tudo começou lá no versículo 1 de Ezequiel 37, quando diz: e a mão do Senhor estava sobre mim. Tudo começa quando você começa a se encher da presença do Senhor. Porque para você gerar na vida dos outros, tem que gerar primeiro em você. Jesus ressuscitou mortos, não só porque Ele tinha poder sobre mortos. João 11 diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus gerou vida porque havia vida dentro dele. E o Senhor, irmãos, Ele fala conosco nessa noite. Abra sua mente para a voz do Espírito Santo sobre nós. Eu quero terminar com essa ilustração. Se você pegar um barquinho no meio do mar, do lago, do rio, tem água de todo lado, não tem? Ele afunda? Não. Mas se colocar água dentro do barco, ele começa a afundar. Sabe, irmãos, porque muitos de nós não estamos profetizando? Porque nós estamos ao redor de nós somos o barquinho, a nossa mente é o barco. Aquelas águas simbolizam as vozes que estão ao nosso redor. E essas vozes sempre estarão ao nosso redor enquanto estivermos no mundo. Quem está dentro, diga amém. Mas quando essas vozes começam a entrar dentro de nós, o barquinho começa a afundar. E tem gente aqui que está afundando, porque tem muitas vozes dentro de você. Essas vozes, irmãos, que vêm através dos noticiários. Não, porque a economia está ruim. Sabe o que? Agora não é hora de você abrir essa loja, abrir esse comércio. Mas a voz do Espírito Santo dizendo: vai, meu filho, eu estou contigo, vai pela fé. Eu sou provedor, eu sou Jeová Jireh. Eu tiro da onde não tem. Mas a voz do mundo está dizendo: não, agora não é hora. A voz do Espírito Santo está dizendo: jovem, se consagre, case virgem, chegue puro na presença de Deus no seu casamento. Mas a voz do mundo está dizendo: não, faz um teste drive antes, faz um teste, é normal, é assim. A voz do Espírito Santo está dizendo assim: meu filho, seja disciplinado, não gasta agora. E a voz do mundo está dizendo: não, vai lá, parcela em 24 vezes mesmo. E por isso, irmãos, que nós estamos assim. E Deus me mostrou para esse dia muita gente confusa, muitas vozes, é gente dando palpite toda hora. Você já parou para perceber, irmãos, que tem gente que sabe tudo sobre a sua vida, mas quando você pergunta para ela da vida dela, ela não sabe nada. Ela sabe tudo que você tem que fazer. E chega um momento, irmãos, na nossa vida, que nós temos que dar um basta e dizer: chega! Chega! Vozes saiam de dentro de mim, porque eu preciso da mais preciosa e mais poderosa de todas as vozes. É a voz do Espírito Santo que vai guiar e vai caminhar. É a voz do Espírito Santo que vai direcionar a minha vida. E hoje é uma noite de libertação, é uma noite de vitória. O Senhor diz: joga para fora essas vozes que estão dizendo: larga, abandona, chuta mesmo, briga com todo mundo. Levante as suas mãos, comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar a Ele. Abra sua boca. Oh, aleluia, Senhor. Deixa a voz do Espírito Santo. Claro, igreja, que tem vozes que nós temos que escutar. Não distorça a mensagem. Ah, pastor, não tem que falar com meu pai está falando, não.
vozes de pessoas que são autoridades, pais, líderes, temos que escutar. Mas o problema é que nós estamos cheios de vozes do mundo, vozes que têm nos derrotado. E eu sei que tem muita gente aqui que tem ouvido vozes terríveis. Você que tem ouvido vozes terríveis, saia no seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar específico. Você tem andado assustado com o que você pensa. Você fala, como que eu tenho pensado algo desse tipo? Oh, aleluia, Senhor. Oh, levante as suas mãos, vai adorando ao Senhor.